Bom, sabemos que a comunicação é a base e o pilar de tudo que a gente faz. Seja em uma entrevista, conversar com os amigos, até mesmo em uma palestra que você quer passar um conhecimento que você tem. Principalmente em uma palestra que a comunicação tem que ser aquelas afiadas e você tem que falar as coisas bem certas, porque senão fica uma comunicação meio sem sentido, entende? Então eu vou aqui falar alguns erros que as pessoas cometem ao querer falar demais ou tentar ser bonito na fala. A questão da comunicação é você simplificar a mensagem para a pessoa. Fica uma mensagem mais clara, fica uma mensagem mais robusta e fica uma coisa mais com sentido, entende? Um dos primeiros erros mais comuns que as pessoas cometem na comunicação é não prestar atenção na comunicação não verbal. A nossa comunicação não verbal diz mais sobre a gente do que se a gente começar a falar alguma coisa. Sabia disso? Por exemplo, eu poderia ser um cara que fico aqui deitado e falando alguma coisa importante para vocês, principalmente sobre comunicação. E aí eu desvio o olhar, não olho diretamente para você. Será que essa comunicação ia ser bem plausível? Será que a mensagem ia ser bem esclarecedora para você? Eu acho que não. Então, uma coisa que eu lhe falo, foque muito nas comunicações não verbais do seu corpo. Preste atenção, se conheça, então entenda a consciência corporal que você tem. Porque quando você entende, você vai começar a se posturar, ficar posturado, ficar firme e principalmente conseguir passar uma mensagem de confiança. Porque, querendo ou não, a postura causa confiança. Nossa postura traz confiança no que a gente fala, percebeu? Outro erro que as pessoas também cometem e não prestam atenção é quando elas começam a falar de algo e desviam o olhar. Por exemplo, eu estou aqui falando de confiança para vocês. E no momento que eu estou falando sobre confiança, desviando o olhar, não estou olhando diretamente para você. Não estou olhando diretamente para a pessoa que está recebendo a minha mensagem. Será que ia ser uma mensagem bem recebida por você? Será que você ia entender? Claro, você ia entender a mensagem, mas será que você ia confiar no que eu estaria falando para você? Acho que não. Tô certo? É por isso que as pessoas têm que entender um pouco mais sobre linguagem corporal e começar a se entender. A nossa comunicação se passa já quando a gente entra, por conta da nossa postura, por conta do nosso jeito de ser, por conta de como a gente entra, como a gente chega, quão elegante a gente é. Então comece a entender mais sobre você, sobre sua consciência corporal. Comece a entender sobre linguagem corporal. Assim você não vai cometer erros que parecem bobos, mas para quem está vendo, não vai ser. Então comece a entender mais sobre o seu corpo. Usar um tom de voz mais robusto. Isso ajuda muito as pessoas a entender com clareza o que você está passando, o que você está fazendo ali e a mensagem que você está enviando. Isso vai te ajudar muito para você enviar uma mensagem com mais entonação, para as pessoas te ouvirem melhor, para as pessoas entenderem mais sua mensagem. Você tendo uma entonação, você passa mais confiança no que você está falando ali para a pessoa, para as pessoas ao seu redor. A entonação, o tom de voz é importante, o timbre de voz é importante. As pessoas acham que não é, mas se torna algo importante porque te faz entender, te faz ver e ouvir melhor o que a pessoa está passando ali na mensagem. Principalmente uma coisa que eu pecava, hoje graças a Deus que eu não faço mais e que eu consigo falar melhor com as pessoas, é em questão das pausas. Que antigamente eu não fazia pausa, eu falava tudo embaralhado, tudo em cima do outro, e isso atrapalhava muito na minha comunicação, principalmente com os meus familiares aqui dentro. Eu falava e eles não conseguiam entender. Isso se chama ruído de comunicação. Sem desviar muito do assunto,
a entonação de voz, o timbre de voz que você passa, você fala, o jeito que você faz as pessoas entenderem a sua mensagem é importante também. Então, concentre muito nisso, concentre na sua linguagem corporal, sua postura, o que você está falando, você está verbalizando com o seu corpo. Então comece a notar esses movimentos no seu corpo. Se você percebe que você está começando a ficar meio curvo, sem postura, comece a dar atenção mais isso. E no seu tom de voz, no seu timbre de voz também. O timbre de voz ajuda muito a esclarecer muito das mensagens que você fala e as pessoas a prestarem atenção em você. Então, se você quer que as pessoas prestem atenção em você, se você quer que as pessoas entendam a sua mensagem, o timbre de voz, use um timbre de voz que passa confiança, que passa respeito, que passa realmente o que você quer mostrar ali para as pessoas. Então, comece a treinar isso. Eu vou te dar algumas dicas de como você fará isso acontecer. Mas, antes de tudo, já se inscreveu no canal? Já deixou o teu like? Se não deixou o teu like ainda, então deixa o like e se inscreve no canal, cara. Porque aqui eu te passo dicas de desenvolvimento pessoal, comunicação, principalmente para vendas e copywriter, cara. Cuida, se inscreve no canal e aprende com a gente. Você tem que ter a consciência corporal. Você tem que entender mais sobre o seu corpo, sobre a linguagem que o seu corpo passa quando você está mandando uma mensagem para alguém. Quando o seu receptor, a pessoa que vai ouvir a sua mensagem, o que é que você quer que ela pense de você, o que é que você quer que ela faça, ou até mesmo o que é que você quer que ela entenda de você. Fazer exercício de espelhamento e gravação. Esse exercício eu fazia e faço às vezes quando eu era tímido, principalmente. O espelhamento, principalmente, eu fazia em frente ao espelho e começava a falar, se comunicar comigo mesmo, conversava, interagia. Quando eu comecei a ir realmente para a prática, eu comecei a ser mais solto, comecei a ter mais intimidade, sabe? Com a minha comunicação, não tinha mais aquele ruído que eu tinha antes, conseguia pausar as falas, conseguia fazer com que a pessoa entendesse minha mensagem. Isso me ajudava muito, principalmente quando eu gravava tudo que eu falava, porque eu prestava atenção em tudo, e eu presto ainda atenção em tudo que eu falo. Por isso que cada vez que eu gravava, eu ficava melhor, eu ficava mais atento. Uma dica que eu também te trago aqui é alinhar o seu tom de voz, o seu gesto corporal, os seus gestos faciais também. Esses 3 tipos de alinhamento são importantes para você saber identificar o que é que você vai falar para as pessoas e direcionar a fala também. Ajuda muito a direcionar uma fala. Por exemplo, se eu estou falando com você aqui agora, eu vou falar com você. Vou falar gesticulando algumas coisas para você. Esse movimento de mão, esse movimento de braço que eu faço todo tempo é gesticulação para fazer você imaginar tudo o que eu estou falando aqui. Imagina só, você conseguir repassar isso com um tom de voz certo, com os gestos faciais certos, com o gesto corporal certo. Cara, vai te fazer um comunicador nato. Então começa a ver isso com bons olhos. Começa a ver detalhes sobre você que você não percebe, mas que depois desse vídeo você vai começar a perceber. Vai começar a notar algumas coisas que você está fazendo de errado. Quando você fizer principalmente os exercícios de espelhamento e gravar-se todos os dias o que você comunica, você vai entender algumas coisas que você está fazendo de errado, você vai começar a captar aquilo e vai começar a moldar-se para melhorar ainda mais a sua forma de comunicar. E aí, cara, você vai se tornar um comunicador nato. Uma coisa também que eu te indico é ler. Leia livros. Leia livros de desenvolvimento pessoal. Comece a ler livros, comece a ler qualquer tipo de livro. Ler romance, ler história, mas leia. Comece a se interessar por leitura. Leitura ajuda muito a você ter novas palavras para poder indagar, para você falar, para você entender-se até mesmo tecnicamente com outras pessoas. Comece a abranger o seu portfólio de palavras. Comece a entender sobre palavras novas.
ser mais um cara solto, um cara mais desinibido, um cara menos tímido. Você vai conhecer novas pessoas, fazer networks tops. Isso eu te garanto que você vai fazer networks muito bons. Então, cara, comece a praticar isso, comece a fazer isso a partir de hoje, porque você tem um potencial dentro de você. Então, se você quer melhorar, isso tem que partir de você, não dos outros. Ah, é porque fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo, que não funciona, não sei o que. Só vai saber se você testar. E olha, se gostou desse vídeo, se achou interessante, se gostou e quer saber mais sobre isso, já se inscreve no meu canal e deixa esse like, compartilha para os teus amigos que não conhecem muito de comunicação, que possam estar cometendo esses 3 errinhos, beleza? Então já compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!